Muito bem, vamos ao tema então dessa manhã. E o título do meu sermão, ele se apresenta como uma pergunta: será que nós podemos dormir enquanto os ventos sopram? Quem sabe alguém diante dessa pergunta pode não compreender de fato o conteúdo que vai ser apresentado, né? Será que podemos dormir diante dos ventos que estão soprando e podemos dormir tranquilamente? Esse é o tema que eu quero apresentar para vocês aqui nessa manhã. E para isso eu gostaria de começar com uma breve história. Para não perder os detalhes, eu decidi colocar aqui no PowerPoint, para que nós possamos então ler na íntegra. E este relato, que quem sabe já é conhecido de alguns, vai servir de base para que nós possamos compreender o conteúdo que com certeza Deus quer revelar a cada um de nós aqui nessa manhã. Vou ver se eu consigo ler lá, se não der, eu leio aqui atrás, as letrinhas estão pequenas. Começa dizendo assim: alguns anos atrás, um fazendeiro possuía terras ao longo do litoral do Atlântico. Ele constantemente anunciava estar precisando de empregados. A maioria das pessoas estava pouco dispostas a trabalhar em fazendas ao longo do Atlântico. Temiam as horrorosas tempestades que varriam aquela região, fazendo estragos nas construções e também nas plantações. E a história segue. Procurando por novos empregados, ele recebeu muitas recusas. Finalmente, um homem baixo e magro, de meia idade, se aproximou do fazendeiro. Você é um bom lavrador? Perguntou então o fazendeiro. Bem, eu posso dormir enquanto os ventos sopram, respondeu o pequeno homem. Embora confuso com a resposta, o fazendeiro, desesperado por ajuda, o empregou. O pequeno homem trabalhou bem ao redor da fazenda, mantendo-se ocupado do alvorecer até o anoitecer, e o fazendeiro estava satisfeito com o trabalho do homem. Então, uma noite, o vento uivou ruidosamente. O fazendeiro pulou da cama, agarrou um lampião e correu até o alojamento dos empregados. Sacudiu o pequeno homem e gritou: levanta! Uma tempestade está chegando. Amarre as coisas antes que sejam arrastadas. O pequeno homem virou-se na cama e disse firmemente: não, Senhor, eu lhe falei, eu posso dormir enquanto os ventos sopram. Enfurecido pela resposta, o fazendeiro estava tentado a despedi-lo e despedi-lo imediatamente. Em vez disso, ele se apressou a sair e preparar o terreno para a tempestade. Do empregado, ele trataria depois. Mas para o seu assombro, ele descobriu que todos os montes de feno tinham sido cobertos com lonas firmemente presas ao solo. As vacas estavam bem protegidas no celeiro, os frangos nos viveiros e todas as portas muito bem travadas. As janelas bem fechadas e seguras, tudo foi amarrado, nada poderia ser arrastado. O fazendeiro então entendeu o que o empregado quis dizer e então retornou para sua cama para também dormir enquanto o vento soprava. Interessante a história, né? O que se quer dizer com essa história é que quando se está preparado, e aqui vem a lição moral, espiritualmente, mentalmente e fisicamente, não se tem nada a temer. E agora eu lanço a pergunta para você aqui nessa manhã: será que você pode dormir enquanto os ventos sopram na sua vida? Será que você tranquilamente consegue repousar diante dos desafios, das lutas, enquanto o vento sopra lá fora? A palavrinha está errada ali, mas foi erro de digitação. Dormir enquanto os ventos sopram não significa ser indolente, preguiçoso, inativo ou apático.
Significa uma demonstração clara de preparação prévia. Significa ser zeloso, zelosa nos momentos prévios e não apenas na hora da dificuldade. Sabe, hoje nós vivemos momentos de dificuldade. Sabemos que hoje a variante que temos não tem trazido tanto sofrimento por parte daqueles ali que contraem agora o vírus. Mas hoje nós vivemos ainda momentos difíceis por causa das consequências do Covid-19. E quando falo a respeito desses momentos difíceis, estou me referindo aqui às dificuldades que foram causadas na economia, por exemplo. E sabemos que vai demorar bastante para que as coisas possam entrar nos eixos, na parte econômica. Mas não apenas isso. Quando nós falamos a respeito de Covid-19, nós também falamos a respeito de relacionamentos. E a ordem durante a pandemia foi: afastem-se, distanciamento, fiquem distantes, não se abracem, não se cumprimentem com a mão, sem toque físico. E sabe que isso, infelizmente, trouxe um grande afastamento. As pessoas que já não estavam muito juntas, agora, depois do Covid-19, se afastaram quase que completamente. Uma realidade difícil. Isso nós vemos dentro dos próprios lares. Nós vemos entre os familiares que com frequência se reuniam para celebrar, para confraternizar, e agora estão distantes. Os amigos, os pequenos grupos que se fortaleciam ali enquanto os irmãos estavam na companhia uns dos outros. E sabe que nós, como seres humanos, fomos criados por Deus como seres relacionais. Todos nós. Nós gostamos de nos relacionar com as pessoas, de estarmos juntos, próximos. Nós gostamos de compartilhar, sabe? Foi assim que Deus nos criou. É por isso que hoje nós vivemos momentos difíceis aí por causa do Covid-19. Fomos criados para estarmos juntos e a pandemia disse assim: não, agora vocês precisam se separar. Momentos difíceis. Nós precisamos compreender os momentos que nós estamos vivendo. Precisamos compreender a história, desde o passado até o presente, e as coisas que ainda vão acontecer. E sabe, gente, a Bíblia é muito clara quando fala a respeito dessas questões. Hoje eu e você somos agraciados com a palavra de Deus, e nela nós encontramos conteúdo suficiente para conhecermos o passado, o presente e também conhecermos o futuro. Olha só o que Paulo fala a respeito dessa questão em Romanos capítulo 13, dos versos 11 a 14. Preste atenção na leitura. Ele diz assim: façam isso compreendendo o tempo que vocês estão vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Interessante esse texto, né? Paulo aqui é muito pontual. Ele destaca em poucas palavras alguns elementos extremamente interessantes, importantes, que nós precisamos compreender e colocarmos em prática em nossa jornada. Eu sublinhei alguns deles. O texto diz assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está muito mais próxima do que quando cremos. Chegou a hora, gente. Esse é o momento de compreendermos tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós já estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Isso não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia. Estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. Por isso nós precisamos compreender o tempo em que vivemos e precisamos estar despertos para aquilo que Deus espera de cada um de nós. O texto diz:
porque a nossa salvação está muito mais próxima do que quando cremos. Eu tenho certeza que aqui nós temos alguns irmãos e irmãs que creram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador há, quem sabe, aí uns 40 anos atrás. Alguns um pouco mais, 30 anos, quem sabe, 20, os nossos jovens aí, adolescentes, 10, ou até mesmo menos, 5, ou quem sabe um pouquinho menos, né? 1. Olha só o que Paulo diz aqui. Ele diz assim: a nossa salvação está muito mais próxima do que quando cremos. Nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus hoje, né? No dia de hoje, do que estávamos no dia de ontem. Perceba que estas colocações são feitas destacando uma palavrinha que eu gosto muito e procuro tê-la dentro do meu coração todos os dias: a palavra urgência. Urgência. Jesus está muito mais próximo de retornar a esse mundo para nos buscar, nos dar a salvação, do que quando cremos há alguns meses ou quem sabe há alguns anos atrás. O que fazermos, ou o que fazer para despertarmos do sono e nos prepararmos então para a salvação? Perceba que Paulo fala a respeito disso, né? Já é hora de despertarmos, de estarmos atentos. O que fazer para estarmos atentos e nos prepararmos para a salvação? Eu quero usar aqui de maneira breve o exemplo de Enoque, para apresentar alguns elementos que se destacam em sua caminhada, que com certeza servem de lição para todos nós aqui nessa manhã. Enoque é considerado na Bíblia o homem que andava com Deus, que tinha uma amizade muito íntima, muito próxima com o Senhor. Gênesis capítulo 5, dos versos 21 a 24 diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. E segue dizendo: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Assim nós encontramos a introdução a respeito da vida de Enoque. Na realidade, nós não encontramos muita história escrita na Bíblia sobre esse indivíduo, mas aquilo que nós encontramos é suficiente para entendermos que de fato Enoque foi um homem que se tornou um amigo muito próximo de Deus, andava junto com Deus. Interessante o jeito que Moisés começa escrevendo aqui, né? Ele diz assim: aos 65 anos Enoque gerou a Matusalém, e depois que gerou este filho, andou com Deus 300 anos. Falando sobre isso, Ellen White, que é uma escritora norte-americana, nós como Igreja Adventista a reconhecemos como sendo alguém que foi inspirada por Deus para escrever. Em um dos seus escritos ela diz que até os 65 anos de idade, Enoque não tinha um relacionamento tão próximo assim com o Senhor, mas depois que nasceu o seu primeiro filho, Matusalém, Enoque agora começou a desenvolver no seu coração esse sentimento de pai, esse amor de pai, e agora começou a compreender com mais profundidade e também com mais intensidade o grande amor de Deus, ou o grande amor que Deus tinha por ele. É por isso que o texto diz: depois que Matusalém nasceu, Enoque andou com Deus os próximos 300 anos. E na sua caminhada existem alguns elementos importantes que nós podemos aprender, e eu quero destacá-los para vocês aqui nessa manhã. Mas antes de entrar nesses elementos, apenas destacando aqui o que significa andar com Deus. Alguns podem perguntar aqui, né, nesse momento: mas pastor, me diga aí na prática o que significa andar com Deus, para que eu possa executar, para que eu possa no meu dia a dia praticar. Sabe, gente, andar com Deus significa ter uma visão permanente de um Deus presente. Esse é o primeiro tópico. Uma visão permanente de um Deus presente. Andar com Deus significa uma situação de proximidade com Deus em espírito. Andar com Deus significa possuir um caráter semelhante ao de Deus. E sabe, através das Escrituras nós temos condições
de compreendermos de fato a grandiosidade do nosso Senhor, para que possamos desenvolver na nossa caminhada um caráter semelhante ao de Deus. Andar com Deus significa ter uma vida de diálogos com o Senhor, de amizade com Deus, uma vida em harmonia com os princípios divinos. Deus se apresenta na Bíblia como um grande Pai. Aqui nós temos pais e aqui também nós temos filhos. E claro que o pai, ele se preocupa com o filho, e para que o filho seja feliz e erre menos, o pai instrui os filhos, a mãe instrui os filhos, diz para eles assim: olha, essas coisas são boas, faça isso. Mas diz assim também: olha, isso aqui não é legal não, deixa de lado, isso vai te trazer sofrimento, tanto no presente como também no futuro. Da mesma forma Deus ele nos orienta, Deus ele nos ensina. Sabe que muitas pessoas por aí dizem assim: olha, a Bíblia parece um livro tão negativo, né? É não para isso, é não para aquilo, é não para aquilo outro, né? Os mandamentos de Deus iniciam ali, na sua maioria, com não faça isso, não faça aquilo. E alguns acabam olhando para as orientações do Senhor de forma negativa. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa manhã: o não de Deus, do nosso Pai, na realidade significa um sim para a vida, um sim para a alegria, um sim para a felicidade. Por isso nós precisamos entender a necessidade de vivermos uma vida em harmonia com os princípios divinos. Mas para que isso possa ser uma realidade no nosso caminhar, nós precisamos conhecer esses princípios. Nós precisamos gastar tempo na companhia de Deus, estudando tudo aquilo que Ele nos orientou. Assim como o pai instrui diariamente o seu filho junto com a mãe, Deus também quer nos instruir todos os dias, nos orientar todos os dias através da sua palavra. Enoque andava de uma maneira muito próxima com o Senhor. E ele conhecia as orientações que vinham de Deus. E ele buscava colocar em prática essas orientações. Seria possível andar com Deus durante 300 anos estando em desacordo? Claro que não. Amós capítulo 3, verso 3 diz: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? Não. Para que haja uma caminhada em parceria, lado a lado, juntos, compartilhando, há a necessidade de um acordo. Eu compreendo os planos que Deus tem, eu aceito como verdade na minha vida, eu procuro colocar em prática no meu caminhar, e aí eu tenho condições de andar em harmonia com o Senhor, entendendo que aquilo que Ele me orienta é o melhor para mim, é o melhor para o presente, é o melhor para o futuro. E assim eu reconheço a sabedoria, eu reconheço a soberania e a grandiosidade do Senhor. Sabe, gente, andar juntos, assim como Enoque andou com o Senhor, implica em amizade, respeito, intimidade, diálogo. Aqui nós temos muitos amigos, né? Amigas que gostam de andar juntos, estar juntos. Entenda que esse relacionamento, ele deve ser pautado sim por amizade, por respeito, por intimidade. Sabe aquela pessoa que você gosta, que você abre o seu coração? Da mesma forma com Deus, o diálogo, a conversa. Quando nós analisamos o nome Enoque, nós encontramos ali um dos significados, Enoque, dedicado ao Senhor, mas também alguém muito dedicado na sua caminhada com Deus. 300 anos andando com Deus na terra e andando em sua rotina diária. E esse é um elemento fundamental que eu quero destacar para você aqui nessa manhã. Deus, Ele nos ensina a andarmos com Ele em nossa rotina diária, em todos os nossos afazeres, em tudo aquilo que a gente faz, em todos os momentos. Sabe que hoje existe na cabeça de muitas pessoas uma separação, uma divisão, uma dicotomia, aonde se divide ali a vida espiritual de relacionamento com Deus da vida ou da rotina diária, dos nossos afazeres domésticos. Muitos dizem assim: não, agora é a hora de ir para a igreja, beleza, é a hora de estar com Deus. Não, agora é a hora de trabalhar, deixa Deus lá, agora eu vou desenvolver a minha rotina diária, conforme aquilo que eu tenho que fazer.
Mas é interessante quando nós estudamos a respeito dos antigos na Bíblia, né? E ali nós percebemos que eles desenvolviam uma caminhada com Deus em toda a rotina diária. Era uma caminhada de constante adoração, presença do Senhor. Ellen White fala que o andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentido ou visão. Olha só o que ela diz: mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra para fazer por todos, no mundo, na família e nas suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão. Foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Patriarcas e Profetas, página 50. Interessante, né? Em todos os deveres da vida diária. Não havia separação. Não, agora é a hora de adorar. Não, agora é a hora de dedicar tempo só para a família. Só para o trabalho, só para a escola. Não, em todos os deveres da vida diária. E aqui eu quero destacar então com maior ênfase, já partindo da metade para o final do meu sermão, alguns elementos que nós encontramos na caminhada de Enoque com o Senhor, que de maneira prática servem para que nós possamos compreender o que Deus espera de cada um de nós também. Primeiro ponto, a presença divina. Enoque tinha clara consciência da presença divina. Ele tinha plena convicção da existência de Deus. Esse é o primeiro ponto. E quem sabe este primeiro ponto pode ser apresentado aqui através de uma pergunta, né? Será que você que está aqui presente, você que nos acompanha pela internet, será que você tem clara consciência da presença divina do seu lado, na sua caminhada, no seu dia a dia? Será que você tem plena convicção da existência de Deus? Hoje nós vivemos alguns momentos difíceis em relação a esse segundo ponto que eu destaco aqui, a existência de Deus. Algumas pessoas tentam racionalizar, colocar Deus dentro da sua cabecinha pequena, finita, e não conseguem alcançar algumas respostas, porque buscam respostas a partir de sua humanidade apenas, tentando querer compreender todas as coisas. Sabe, gente, se nós compreendêssemos tudo o que Deus é, nós não seríamos seres humanos, né? Seríamos também Deus. O fato de não compreendermos Deus demonstra a sua grandiosidade e a nossa limitação. E demonstra o que Ele é em relação ao que nós somos. Na Bíblia nós encontramos tudo aquilo que Deus permitiu revelar para que tivéssemos condições de conhecê-lo. Mas existe muita coisa que, humanamente falando, para nós, no momento em que nós estamos vivendo em um mundo de pecado, onde o pecado contaminou o ser humano por completo, aqui nós não vamos conseguir alcançar esse pleno conhecimento. Mas a Bíblia, através de sua revelação especial, a criação de Deus, através de sua revelação geral, o próprio ser humano, aquilo que é o corpo humano, a natureza, os animais, tudo isso revela, os céus proclamam a glória de Deus e revelam a grandiosidade e a existência de um Criador, de um ser inteligente, grandioso, que domina e que deu origem a todas as coisas no princípio, assim como a Bíblia fala em suas primeiras palavras. Plena convicção da existência de Deus. E sabe que na própria ciência algumas pessoas falam a respeito disso. Este cidadão chamado Isaac Newton, físico, matemático e astrônomo inglês, ele diz assim: este universo existe e por esse único fato impossível constitui-se num milagre, confirma um poder infinito, bem maior do que qualquer parte, uma unidade sustendo tudo, incluindo todos os outros mundos num só. É um mistério, o único indiscutível que conhecemos, implicando nele todos os atributos de Deus. A ciência também fala a respeito da grandiosidade, da existência
do nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas. O segundo ponto que eu destaco, a necessidade de Deus. Enoque reconhecia a presença e a existência do Senhor, e ele sentia a necessidade de estar com Ele. Ele andou durante 300 anos com Deus, porque sentia a necessidade de estar com Ele. Para ele Deus era necessário, era uma prioridade. Agora deixe-me chegar um pouquinho mais perto de vocês aqui para fazer essa pergunta, esse questionamento. Olhando na bolita dos olhos de cada um, eu pergunto, para você, Deus tem sido uma prioridade? Na sua caminhada, na sua rotina diária, nos seus afazeres, no relacionamento familiar, com os amigos, na escola, no trabalho, Deus tem sido uma prioridade? O caminhar de Enoque nos ensina que Deus em nossa caminhada aqui nessa terra precisa estar em destaque, precisa ser uma prioridade. Necessidade de Deus, necessidade de estar com o Senhor. Sabe, irmãos, esse é um elemento fundamental que nós precisamos buscar força para desenvolvermos dentro do nosso coração. Se você por um acaso não sente necessidade do Senhor, necessidade de ler a Bíblia, de orar, peça a Deus através da oração: Senhor, coloca no meu coração o desejo de estar na tua companhia, de sentir a necessidade de estar junto com o Senhor, para que de fato na minha caminhada o Senhor seja uma prioridade. O terceiro ponto que eu destaco tem a ver com a familiaridade e a amizade com Deus. Eu preciso sentir necessidade de estar com o Senhor, e esse estar com o Senhor vai desenvolver familiaridade e amizade. Sabe, quando nós passamos muito tempo com uma pessoa que nós gostamos, com a amiga, os colegas de quarto, quando nós passamos muito tempo com os nossos amigos aqui no bairro, dedicamos ali um considerável tempo para os momentos de confraternização, onde desenvolvemos a nossa amizade. Esses momentos desenvolvem familiaridade, proximidade, fortalece a amizade. Noé tinha familiaridade com Deus, ele era amigo de Deus. Enoque, eu falei Noé, né? Noé também, né? Enoque era amigo de Deus. Mas a pergunta é, se nós trazermos para a nossa realidade hoje, com quantas pessoas você realmente tem amizade? Você já parou para pensar quantos são aqueles que você pode dizer assim: estes são verdadeiramente amigos do coração, pessoas próximas? Olha só o que diz aqui. Uma pesquisa feita pelo Dr. Robin Dunbar, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, diz que uma pessoa consegue ter, em média, 5 pessoas que podem ser consideradas verdadeiramente amigas. 5 pessoas próximas que podem ser consideradas verdadeiramente amigas. Sabe, aquela pessoa que você abre o coração com segurança? Pessoas especiais que você senta do lado e diz: olha, está difícil, preciso falar uma coisa para você. Segundo a pesquisa do Dr. Dunbar, apenas 5, ou em média 5, são aquelas que você realmente pode confiar. Pense aí, quem são os seus verdadeiros amigos, aqueles que verdadeiramente você pode confiar? Segundo o doutor, em média 5. Na pesquisa, e ela está disponível aí na internet, só você procurar através do Google, ali diz que existem algumas camadas, As 5 são as mais próximas, aquelas que você pode confiar de todo o coração. Depois existe mais um grupo de 20, depois um grupo de 40, e assim vai aumentando, até chegar lá na quantidade total que você tem no seu Facebook, Instagram. 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, você conhece algumas e outras apenas vê a foto ali, mas não tem contato já há um bom tempo, Esse é a camada mais exterior, mais ampla. Deus, Ele pede a cada um de nós que tenhamos proximidade para que possamos desenvolver familiaridade, E já disse para vocês e menciono aqui mais uma vez que as Escrituras Sagradas
pode ser um meio para que possamos desenvolver essa familiaridade, essa amizade com o Senhor. E aí vem a perguntinha: quanto tempo diariamente nós temos gasto para estarmos com Deus através do estudo da Bíblia? Se nós queremos ser amigos de Deus, termos familiaridade com o Senhor, esse é um elemento importante na nossa caminhada, precisamos desenvolver. O quarto ponto, o penúltimo que eu destaco aqui nessa manhã, tem a ver com a comunicação com Deus. A Bíblia diz que Noé e Deus conversavam. Ellen White fala também a respeito disso. Olha só o que ela diz. Diz assim: por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. E também lhe revelou amplamente o plano da redenção pelo espírito de profecia. Levou-o através das gerações que viveriam após o dilúvio e mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Em visão profética foi instruído com relação à morte de Cristo e foi-lhe mostrada a sua vinda em glória, acompanhado por todos os santos anjos, para da sepultura resgatar o seu povo. Viu também o estado corrupto do mundo no tempo em que Cristo aparecesse pela segunda vez, ou seja, que haveria uma geração jactanciosa, presumida, voluntariosa, negando o único Deus e o Senhor Jesus Cristo, pisando a lei e desprezando a obra expiatória. Sabe o que esse texto aqui diz para mim? E com certeza comunica a você também. Comunica que Deus conversava com Enoque. Deus revelava a Enoque as coisas que iriam acontecer. Inclusive, falou para Enoque a respeito, olha só o que o texto diz ali, a respeito da segunda vinda de Cristo. E falou para Enoque a respeito do fim do mundo. Quem sabe no relacionamento de Enoque com Deus, Enoque conseguiu ver um pouquinho daquilo que seria o tempo que nós hoje estamos vivendo. A nossa era, o nosso momento histórico. Deus conversava com Enoque. Eles eram muito próximos, muito unidos. Judas, capítulo 1, 14 e 15 diz: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Perceba que Enoque recebia de Deus e agora pregava. Deus conversava com Enoque e Enoque agora contava para as outras pessoas a respeito desse conteúdo, a respeito daquilo que Deus falava. E eu aqui destaco o nosso último ponto para encerrarmos a nossa mensagem aqui nessa manhã. Enoque nos ensina que a nossa caminhada com Deus deve ser uma caminhada constante, continuidade na caminhada com Deus. E eu destaco aqui o aspecto progressivo. Quanto mais próximos de Deus, mais fortalecidos. Quanto mais próximos do Senhor, mais condições temos de avançar na nossa caminhada espiritual, nos fortalecermos e nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Nesse aspecto progressivo, alguns elementos se destacam. O primeiro deles, o conhecimento se amplia com o passar do tempo. O segundo, uma caminhada progressiva com Deus deixará você mais forte, mais instruído e santificado. Andar com Deus nos torna, aos poucos, pessoas melhores. No tempo de Enoque, as pessoas estavam cada vez piores, mas ele estava cada vez melhor junto com Deus. E por último, andar com Deus amplia cada vez mais o desejo de estar para sempre com Ele. Algumas pessoas conhecem a Deus, tomam a sua decisão, entram em um tanque batismal semelhante a este, são batizadas, mas ao longo da jornada decidem se afastar do Senhor, se distanciar, deixam de colocar em prática a rotina espiritual, os hábitos espirituais que nos fortalecem. Mas em Enoque nós encontramos aqui um grande conselho, né? Quanto mais próximos, de pouco em pouco, melhores nos tornamos.
mais fortes, instruídos, santificados. Quanto mais próximos estamos do Senhor, mais condições temos de viver uma vida diferente. Eu quero encerrar com essas palavras aqui nesse momento. Deus não nos chama para sermos iguais. Deus nos chama para sermos diferentes. Enoque foi alguém diferente. Eu fico pensando, em algum momento Deus chegou para Enoque e disse assim: Enoque, nós somos tão amigos, né? Tão próximos. Você confia tanto em mim, a gente conversa, eu conto para você sobre as coisas que vão acontecer, você testemunha para outras pessoas. Estamos tão juntos, somos tão amigos. Eu tenho uma ideia, Enoque. O que você acha? Você quer subir para cá? Hã? Quer ficar mais juntinho aqui em cima? Junto comigo? E a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Eles eram tão amigos, tão próximos, que Deus sentiu o desejo de estar mais próximo ainda de Enoque. Nós podemos ser também amigos e próximos do Senhor, para que quando Ele voltar nas nuvens do céu, possamos olhar para Ele e dizer: o nosso amigo Jesus está voltando. E agora, levados pelos anjos para o encontro com o Senhor nos ares, termos a oportunidade de desenvolvermos essa amizade não por mais alguns anos, mas por toda a eternidade. Esse é o plano que Deus tem para todos nós. Com certeza esse é o plano que Deus tem para você. Ele quer ser seu amigo, quer ser próximo a você. E a pergunta que Ele faz para todos nós aqui nessa manhã é: e nós? Queremos desenvolver essa amizade para que, assim como Enoque, um dia possamos estar para sempre junto com o Senhor? Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê condições, através do Espírito Santo, de sentir o desejo de estar próximo do Senhor. Mas antes de orarmos, nós vamos ouvir uma música. Essa música fala a respeito desse desejo de estarmos mais próximos do Senhor. Você pode cantar essa música e ao mesmo tempo que você canta, você pode orar. Você pode dizer assim: Senhor, eu quero estar assim como Enoque, cada vez mais próximo do Senhor, junto do Senhor.